Nosso Deus e Pai, nós queremos neste momento, Senhor Deus, te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida, te agradecer, meu Pai, pelas tuas misericórdias que se renovaram, meu Pai, esta manhã e são a causa, meu Pai, de nós não sermos consumidos, Senhor. Pai, quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa perdoar os meus pecados, as minhas falhas, as minhas muitas fraquezas, Senhor. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa, através do teu Espírito, me ajudar, Senhor Deus, a ser uma pessoa melhor, a ser uma serva melhor, a ser uma filha melhor, meu Pai. Que eu possa, meu Deus querido amado, ser uma amiga melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, Senhor. Uma irmã melhor. Que em Ti, Senhor Deus, nós possamos a cada dia crescermos um pouco mais e sermos cada dia mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero apresentar nas Tuas mãos a cada irmão que aqui está, Senhor. Quero apresentar nas Tuas mãos aqueles que já passaram por aqui, aqueles que vão chegar ainda, meu Pai. Todos eles, meu Pai, que o Senhor possa estar visitando o coração de cada um. Eu não sei a necessidade que os Teus filhos precisam, mas eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um, o que cada um necessita, meu Pai. O Senhor, meu Pai querido amado, o som dos corações. O Senhor é quem esquadrinha a nossa alma. O Senhor é quem conhece o oculto, aquilo que nenhum homem sabe, aquilo que nenhum homem vê, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa nessa noite estar visitando, tocando, transformando, sarando, renovando, libertando, meu Pai, e principalmente salvando, Senhor Deus, para a glória do seu nome. Pai, eu quero apresentar nas tuas mãos o Joel, Senhor, que tem convulsões, meu Pai, e que comprar remédios, meu Pai, e ter que tomar remédios, meu Pai, vem acabar muito em breve, Senhor Deus. Eu sei que basta uma palavra sua, meu Pai. Nós, esse mês, nós pudemos contribuir, Senhor Deus, mas eu queria pedir, meu Pai, que ele não necessite mais de remédios, meu Pai. Que ele seja totalmente curado, Senhor Deus, se for da tua vontade, meu Pai. Cura ele, Senhor Deus, e outros tantos que passam pela mesma situação, outros tantos, Senhor Deus, que dependem, Senhor Deus, de remédios, que tomam remédios controlados, Senhor Deus. Alguns tomam, Senhor Deus, remédio para depressão, outros tomam, Senhor Deus, remédio para ansiedade, outros tomam remédio, Senhor Deus, para dor no corpo, para dor crônica, Senhor Deus, dor muscular, seja qual for, meu Pai, a dor, a enfermidade, meu Pai. Que o Senhor possa nessa noite estar tocando do alto da cabeça, a planta dos pés, repreendendo, meu Pai, toda dor, todo mal, Senhor Deus, toda inflamação, toda infecção, todo vírus. Que o Senhor venha tocar nas articulações, no sangue, meu Pai, nas vias respiratórias, em todos os órgãos, meu Pai, em cada órgão, Senhor Deus, em cada célula, meu Pai. Em nome de Jesus, se for da tua vontade, meu Pai, que a saúde dos teus filhos possam ser restauradas, ó Pai, na noite de hoje, para a glória do seu nome, Senhor. Pai, eu quero te pedir nesse instante que o Senhor venha mais uma vez tomar direção desse estudo, tomar a frente das nossas vidas, que o teu Espírito Santo venha iluminar, meu Pai, a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos estar atentos àquilo que a tua palavra diz, àquilo que está escrito, Senhor. Fala mais uma vez em cada coração, que a tua palavra, Senhor Deus, ela venha atingir o propósito, meu Pai, a qual ela foi enviada, a qual ela foi designada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continua falando com cada coração. Fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. E também com cada coração, com o coração de cada irmão meu que aqui está, Senhor. É o que eu te peço. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hebreus capítulo 10, gente. Dedinho na tela. Já estamos com 23 mil
curtidas. Bom, vamos lá, onde nós paramos mesmo? Nós paramos no versículo 23. Eu vou ler a partir do 19, só para resumir, só para a gente lembrar, para a gente refrescar nossa memória acerca daquilo que nós já vimos. Hebreus 10, capítulo 19, está escrito assim, ó: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nossa, esses versículos aqui são simplesmente maravilhosos. Esses versículos, eles penetram literalmente na nossa alma. Eles vão lá no fundo do nosso coração. O autor aos Hebreus, como a gente já conhece o contexto, os hebreus estavam sofrendo perseguição. Então, por causa da perseguição, eles estavam querendo agora abandonar os rudimentos da fé. Irmão João, paz do Senhor, seja bem-vindo. Os rudimentos da fé. Eles queriam voltar para o judaísmo, eles queriam abandonar o cristianismo. O nome disso é apostasia. O principal fruto da incredulidade é a apostasia. Então, o que o autor aos Hebreus, uma das coisas que o autor tem em mente quando ele escreve essa carta é a apostasia, que o povo, que as pessoas, que os leitores não abandonassem a fé, independente das perseguições, independente de tudo aquilo que estivesse acontecendo ao redor deles. Qual é o pano de fundo que ele usa para que eles não venham apostatar, que eles não venham abandonar a fé? O pano de fundo que ele usa é mostrar aos leitores que Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. É mostrar aos leitores que Jesus Cristo, ele é maior, ele é melhor e ele é superior do que Moisés, do que Arão, do que os anjos, que o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi maior e eficaz, maior que o sacrifício do antigo concerto, e foi eficaz. Nós já vimos que ele vai falar a respeito do tabernáculo, ele vai falar a respeito do sangue, que o sangue de nenhum animal podia perdoar pecados, mas que o sangue de Jesus Cristo perdoa pecados, porque Jesus, ele era justo. Jesus, ele se tornou homem, mas ele nunca pecou mesmo sendo homem. Jesus, ele não tinha pecado algum. Logo, a justiça de Deus em relação ao pecado não podia estar sobre Jesus, porque ele era justo, porque ele foi justo, porque ele foi um homem que nunca pecou. Mas a justiça de Deus, se recaísse sobre as nossas vidas, nós não suportaríamos. Então Jesus toma sobre si o meu e o teu pecado, e a justiça que estava sobre ele foi nos imputada. Então, quando nós temos fé na obra redentora de Jesus Cristo, nós somos justificados
Não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos melhores, não porque nós somos mais bonitos, não porque Deus nos ama mais do que outras pessoas, mas porque nós cremos no sacrifício e na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por isso nós somos justificados diante de Deus. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, está dizendo, depois de Jesus ter feito todo esse sacrifício, ter se oferecido, ter rasgado os céus, ele nos dá o livre acesso, plena liberdade para entrarmos no Santo dos Santos. Aleluia! E nós vimos que só tem um caminho. Jesus, ele já tinha falado isso, e o autor aos Hebreus, ele vai dizer com detalhes. Só tem um caminho, irmãos. Qual é o caminho que nós temos para chegar ao lugar santíssimo? Ao Santo dos Santos, a sala do trono. O caminho é o sangue, é o novo e vivo caminho e o véu. Nós sabemos que para o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, ele precisava passar pelo véu. E o véu, meu e seu, para adentrarmos no lugar santíssimo, é o próprio corpo de Cristo. No versículo 19, ele fala, isto é, pela sua carne. Jesus, ele deu a sua carne. Foi moída por amor de muitos. E o véu que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo foi rasgado. E por isso nós temos acesso pelo sangue, pelo novo e vivo caminho e pelo véu, que é a sua carne. No versículo 22, nós vimos também, ele vai dizer, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha que maravilhoso, gente. O autor está dizendo assim, olha, nós temos a plena liberdade. Nós podemos entrar com intrepidez. Nós temos esse acesso livre. O véu foi rasgado. E agora, porque nós temos esse acesso através do sangue e do corpo de Jesus Cristo, irmãos, nos aproximemos de Jesus. Nos aproximemos do Pai. Irmão Naldo, irmão Rogério, sejam bem-vindos, Pai do Senhor. Ele diz assim, ó, aproximemo-nos. Quando eu falei aqui a respeito desse versículo, eu falei que a gente não vê esse tipo de exortação, a gente não vê esse tipo de sermão, a gente não vê esse tipo de admoestação. As pessoas não se atraem por esse tipo de pregação. Qual, Aline? Se aproximem de Deus, se aproximem do Pai. Jesus, ele deu livre acesso, nós temos plena liberdade, então se aproxime, irmãos. Irmão Rafael, Pai Senhor, se aproximem com um coração sincero, com um coração verdadeiro. O que é um coração verdadeiro? Nós falamos aqui detalhadamente sobre cada coisa. Coração verdadeiro é um coração inteiro. Inteireza de coração é quando o seu coração é totalmente do Senhor, é quando você não tem dois senhores, é quando você não tem dúvidas de que Ele é o teu Pai, é quando você não tem dúvidas, é quando você crê confiadamente naquele que é o autor e o consumador da minha e da sua fé. Nós falamos aqui sobre o coração purificado de má consciência, falamos lavado o corpo com água pura, nós falamos guardamos firme a confissão da esperança, nós falamos aqui também quem fez a promessa, qual era essa promessa, eita, tá travando, qual era essa promessa, né? A promessa nós vimos lá, tá em Hebreus capítulo, eu vou ler rapidinho, Hebreus capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, ó, temamos, portanto,
que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, aqui ele está falando promessa. Que promessa que ele está falando aqui? Descanso de Deus, mas não é só essa promessa, não. Em Hebreus capítulo 9, versículo 15, está escrito assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, a promessa é um descanso eterno com o Pai. A promessa é uma herança eterna. Então, nós entendemos que aquele que fez a promessa. Quem fez a promessa, gente? Quem fez a promessa não foi um menino. Quem fez a promessa não foi um homem. Quem fez a promessa é aquele que nunca falhou, que nunca mentiu, que nunca pecou. É aquele que nunca perdeu uma batalha sequer. Foi esse que fez essa promessa para a sua igreja. Ô, Oliver, a gente tá pregando a Bíblia aqui, irmão, não se preocupa não, tá? A gente sabe que Senhor é título, tá bom? A gente sabe que Deus é título, a gente conhece bem, tá bom? Não precisa você ficar mandando mensagem assim toda hora não, que não vai adiantar. O foco aqui é pregar a Bíblia, tá bom? Pregar Hebreus capítulo 10 hoje. Vamos lá, vamos dar continuidade. Isso, nós paramos aí. Hoje nós vamos a partir do versículo 24, tá bom? Ele vai fazer mais duas exortações, mais duas admoestações. A primeira aproximemo-nos. A segunda guardemos firme. Gente, por favor, gente, comece a falar de igreja aqui não, de religião. Por favorzinho, vai, por favor, só hoje. Custa. É sério, custa. Vamos falar só do que tá escrito aqui? Só isso, por favor. Não custa nada, né, eu acho. Eu não tô pregando igreja, não tô pregando placa. Tá bom? Eu não tô enganando ninguém, eu tô pregando o que tá escrito aqui, tá bom? Só hoje. Paz, irmão Mário, seja bem-vindo. Bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Sim, gente, por favor, por favor. Eu não vou dizer que só hoje, que outro dia eu vou pedir de novo. Eu não quero saber quem está sendo enganado por outras igrejas. Eu quero pregar a palavra. É isso que eu quero. Vamos lá. Qual a promessa que o escritor Hebreus 11 falou que os que morreram sempre... Qual a promessa? É a promessa do Messias, irmão. Quem foi que perguntou? Rá Santos. A gente vai chegar lá ainda. Que a gente está no capítulo 10, a gente vai para o capítulo 11 muito em breve. A gente vai falar sobre isso bem detalhadamente. Mas essa promessa era o Messias, eles aguardavam a promessa. Só que eles não contemplaram a promessa no tempo deles. Eles não puderam ver com os seus próprios olhos. Eles viveram a sombra. Eles viveram a esperança de vir o Messias. Nós vivemos a realidade, porque o Messias já veio. Então, é por isso que o autor fala que eles não alcançaram a promessa. Porque eles esperavam, mas eles morreram antes de ver se cumprir a promessa. Mas a gente vai falar detalhadamente sobre isso quando a gente chegar lá no capítulo 11. A gente ainda tá no 10. Ó, já é um spoiler isso aí, hein? Não vale. Vamos lá, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos lá. A primeira admoestação, aproximemo-nos. Segunda, guardemos. A quarta, consideremo-nos. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que o autor aos Hebreus, ele se inclui. Ele não fala assim, ó,
se aproximem de Deus. Ele não fala assim, ó, guardem firme. Ele não fala assim, considerem. Ele se inclui, ele está no meio. Ele também é igreja, ele também faz parte. Ele não se intitula melhor do que ninguém, ele não se intitula maior do que ninguém. Ele se coloca dentro das admoestações. Ele se coloca dentro das exortações. Ele está falando assim, ó, aproximemo-nos. O que é isso? Eu também tenho que me aproximar. Guardemos, o que é isso? Eu também vou guardar firme. Consideremos-nos. Ele também está dizendo que vai... Ô, Todd, você vai embora só porque não pode falar de igreja, de religião? É sério? Precisa disso? Eu só pedi para não ficar falando de religião, gente, só isso. Se não for para falar da Bíblia, não dá pra gente ficar junto? Boa noite, estão falando sobre Hebreus? Legal, sim, Hebreus capítulo 10. Boa noite, Ju. Alguém chegou aí que eu esqueci, pera, acho que eu não cumprimentei, foi a Daniela. Dani, você tá aí? Seja bem-vinda. Vamos voltar, gente, foco. Graça e paz, seja bem-vindo, Pai Senhor. Foco, vai. Vamos pro foco? Vamos pro foco. O autor aos Hebreus, a gente não sabe quem é, né? A Bíblia não diz quem é o autor. Ele mesmo não se apresenta, ele não diz o seu nome, ele não deixa a saudação no prefácio o seu nome. Alguns especulam ser Paulo, outros especulam ser o Dr. Lucas, outros acreditam até mesmo ter sido Barnabé. Então são apenas especulações, mas certeza mesmo a gente não sabe. Mas certamente a pessoa que escreveu a carta aos Hebreus, ela tinha muito conhecimento do Pentateuco, da Torá, tinha muito conhecimento como funcionava os rituais, as leis civis, as leis morais, enfim. O autor aos Hebreus, ele tinha um conhecimento muito amplo do Antigo Concerto, tanto que ele é o autor do Novo Testamento que mais cita o Antigo. Se a gente for observar, ele cita várias passagens do Antigo Testamento. Ele vai usar Gênesis, ele vai usar Êxodo, ele vai usar Levítico, ele vai usar Deuteronômio, ele vai usar Números. Ele é um dos autores do Novo Testamento que mais usa o Antigo. Mas tão somente para respaldar, para mostrar que todas as promessas que foram feitas no Antigo Concerto, na Antiga Aliança, se cumpriram em Jesus Cristo. Então, todas as vezes que a gente vê o autor aos Hebreus usando alguma passagem do Antigo Testamento, é para mostrar que aquilo era uma sombra daquilo que havia de vir. Era figura de uma realidade que estava por vir. E essa realidade nós vivemos hoje. Essa realidade foi cumprida em Jesus Cristo e a partir de Jesus Cristo. Levi. E esse autor, com certeza, era alguém, assim, de um conhecimento magnânimo, de uma sabedoria, assim, divina, maravilhosa. E ele se inclui nas suas admoestações. Ele se inclui nas suas exortações. Ele podia olhar para aqueles hebreus, para aqueles judeus, agora cristãos, e falar assim, ó, vocês têm que tomar cuidado e pronto, acabou. Não, mas ele se inclui. Ele faz parte da igreja. Irmãos, quando a gente vê que algum irmão está falhando, está errando, a gente tem que entender que ele faz parte do mesmo corpo que a gente. Ah, mas fulano congrega na Assembleia de Deus e eu congrego na Presbiteriana. O corpo de Cristo é um só. O corpo de Cristo não é dividido por placas. O corpo de Cristo não é dividido por denominações. O corpo de Cristo é um só.
Lindenberg, Pai Senhor, vivemos pela fé. Pastor Bruno, Pai Senhor, seja bem-vindo. Então, ele se inclui. Eu não sei se ele era um pastor, eu não sei se ele era um bispo, eu não sei se ele era um presbítero, eu não sei se ele era um missionário, eu não sei se ele era um diácono, mas ele diz assim, ó, nos aproximemos. Ele diz assim, ó, guardemos firme, consideremos-nos uns aos outros. Olha só, no versículo 24, que é o que a gente está agora. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora vamos lá, irmãos. Ele vai falar também no versículo 25 a respeito de congregar. E esse versículo 25 é bastante discutido por aí. Só que se a gente olhar aqui o contexto que a gente está lendo, ele está literalmente falando desse ajuntamento. Paz Duda, seja bem-vindo. Ele está literalmente falando dessa união, dessa comunhão. É tanto que no versículo 24 ele diz: consideremos uns aos outros para nos estimularmos. O que é consideremos, gente? É prestar atenção. É você observar o seu irmão, não observar para cuidar da vida dele, mas observar, ver se seu irmão está precisando de alguma coisa, está precisando de ajuda, está precisando de um estímulo, está precisando de uma palavra, está precisando de uma exortação, está precisando conversar, está precisando de um abraço, está precisando ouvir a palavra. Então, isso é congregar, isso faz parte do corpo de Cristo. Congregar, irmãos, não é somente ir a uma denominação, ouvir uns louvores, ouvir uma palavra e voltar para casa. Tem muita gente que vai em denominação e não sabe o que é congregar. Tem muita gente que está na igreja, que às vezes bate cartão na igreja e ainda não aprendeu o que é congregar. O que é congregar? Congregar, irmãos, é a gente observar, considerar uns aos outros. Pai, Senhor Lorivaldo, uns aos outros. Ele está falando aqui, olha, para nos estimularmos. O que significa estimular? É dar ânimo. Sabe, é você ser útil na vida de alguém. É você ser útil na vida do seu irmão. É você amar o seu irmão e você realizar isso com obras. É você demonstrar esse amor. Porque as pessoas acham que congregar é você estar lá no dia de culto e ouvir um louvor, ouviu a palavra, voltou para casa, pronto, congreguei. Não, irmãos, congregar é muito além disso. Congregar é considerar uns aos outros. Congregar é prestar atenção uns aos outros, é observar, é cuidar, é estimular, é exortar, é aconselhar. Olha só, eu separei alguns versículos e nós vamos começar. Deixa eu ver aqui. Servir, exatamente. Duda tá na piação. Eu separei vários versículos, vários. Nós vamos começar por Romanos. Se ele é Pai nosso, precisamos viver como irmãos. Exatamente. Olha só. Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao 6. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros.
Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou ao que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então a gente percebe que Deus, ele dividiu, ele repartiu dons para os seus filhos, para a igreja, para ser usada para o benefício da igreja, irmãos. Se a gente for observar, Jesus ele curava, Jesus ele libertava, Jesus ele multiplicava pães, Jesus ele saciava a sede, a fome, tanto física quanto espiritual das pessoas. E nenhum dom que Jesus exercia era para si mesmo. O Satanás, quando tenta ele, lá em Mateus capítulo 4, vai dizer assim, olha, nem só se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, Jesus tinha ou não tinha poder para transformar aquela pedra em pão? Aquelas pedras em pães. Jesus multiplicou, alimentou uma multidão de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Jesus tinha poder suficiente para transformar aquelas pedras em pães. Só que o poder que Jesus Cristo tinha, ele não usava para benefício próprio, ele usava em prol das pessoas. A autoridade que Jesus tinha, ele não usava em benefício próprio, ele usava em benefício das pessoas. Jesus, ele na cruz do Calvário, ele teve sede, mas enquanto ele estava caminhando, exercendo o seu ministério, ele saciou a sede de muitas pessoas. Jesus, enquanto homem, ele senta no poço de Jacó porque ele está cansado, mas ele é o descanso de todos aqueles que nele crê. Então, nem o próprio Cristo usava a sua autoridade, o seu poder, o seu ministério para benefício próprio, mas para benefício de outros. E nós, enquanto igreja, não podemos ser diferentes, irmãos. Como Paulo diz aqui em Romanos, se o seu dom é ensinar, se o seu dom é presidir, seja qual for, é para os outros. É para admoestação, consolo, exortação. No versículo 25, eles estavam deixando de reunir-se, mas Paulo exorta a não fazer isso. Em Romanos mesmo, não, Romanos o que eu li só vai até o 21. Hebreus. É que você falou Paulo. É verdade. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Tem mais texto para ler, mas eu vou deixar para ler quando a gente chegar no versículo 25. Eu vou ler um outro texto, porque ele fala aqui, olha, consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Se a gente olhar lá em Hebreus, voltando na mesma carta, Hebreus capítulo 6, versículo 10, tá escrito assim, olha, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Perceba, irmãos, que o autor aos Hebreus ele está dizendo aqui que o amor que esses cristãos têm a Deus é evidenciado no serviço. Esse amor que eles têm por Deus é manifesto no serviço ao próximo, ao semelhante. Ele diz aqui, olha, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Quem são os santos, irmãos? Santos são todos aqueles que são separados. Santos são todos os irmãos que estão em Cristo. Nós somos santos. Então, quando nós amamos a Deus, isso vai ser manifesto
Isso vai aparecer, transparecer nas nossas obras. Não é que nós fazemos obras para ser amados por Deus. Não é que nós fazemos obras para comprar Deus. Nós não fazemos obras com moeda de troca, mas porque nós amamos a Deus, nós entendemos que Ele nos amou primeiro. Isso se manifesta nas nossas obras. De que maneira? Quando nós servimos aos santos. Quando nós servimos o nosso semelhante, é justamente o que ele está falando aqui no capítulo 10. Eu vou ler Romanos 15. Romanos 15, versículo 14. Tá escrito assim: Vou indo dormir. Deixei o recado no seu. Tá bom, irmão Joel. Pode ficar cegado que esse mês você vai comprar seu remédio para a glória de Deus, tá bom? Alexandre, paz do Senhor. Gente, Romanos 15, versículo 14, tá escrito assim: E certo estou, meus irmãos, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar-vos uns aos outros. Perceba, irmãos, que não tem como ser igreja sozinho. Não tem como alguém dizer que é igreja, mas não ajuda o semelhante, não olha para o próximo, não tem essa comunhão, esse congregar. Não, como eu disse, não necessariamente, não obrigatoriamente tem que ser feito em denominação tal, mas é fundamental congregar, porque essa admoestação, esse estímulo, esse consolo, como o apóstolo Paulo diz aqui, ó, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Irmãos, como que eu vou me auto-admoestar? Nós precisamos uns dos outros. Sabe qual que é a maior dificuldade do ser humano? É assumir que precisa de outra pessoa. A gente gosta muito dessa autossuficiência. A gente gosta muito dessa independência. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. É eu e Deus e ponto final. Mas se nós somos um corpo, e nós acabamos de ler Romanos capítulo 12, que cada um tem a sua função. E nós somos membros uns dos outros. Eu não sou membro de mim mesmo. Nós somos membros uns dos outros. No versículo 25, ele diz assim: não deixemo-nos de congregar-nos. Como eu disse, ele se inclui, gente. Ele se inclui. Eu não sei se esse homem era um pastor, eu não sei se era um presbítero, se era um bispo, se era um diácono, se era um missionário, mas ele se inclui. Ele está dizendo, ó, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Então, perceba, eu já vi várias pessoas dizendo que esse versículo de Hebreus, fala de uma congregação espiritual, né, que ele está falando de uma congregação do alto, de um juntamento do alto. Não deixa de ser. Não deixa de ser um ajuntamento do alto. Só que é só a gente ler o contexto. Para que é esse congregar? Para que é esse ajuntamento? Para admoestação, para serviço, para consolo uns dos outros. Então, se é para serviço uns dos outros, esse congregar é aqui, é terreno, é agora, é hoje. E há um propósito, gente. Há um propósito. Como eu disse, congregar não é assim, meia dúzia de pessoas se reuniu e pronto, a gente está congregando. Meia dúzia de pessoas se reuniu, vamos fazer uma campanha para Deus abrir porta, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Isso não é congregar, gente.
Primeiro, a gente tem que entender que tem que ter uma base, tem que ter um alicerce, tem que ter um pilar, tem que ter um fundamento. Qual é o fundamento aqui no contexto? Jesus é o sumo sacerdote sobre a casa que somos nós e nós temos livre acesso ao lugar santíssimo. Esse é o fundamento, esse é o pilar. Não tem outro fundamento, um ajuntamento de pessoas. Não tem que ter outra base, um ajuntamento de pessoas. Não tem que ter outro propósito, um ajuntamento de pessoas. A base, o pilar, o fundamento é esse. Jesus é o sumo sacerdote que é sobre a casa que somos nós. E por isso, nós temos livre acesso. Então, quando nós nos reunimos, que seja esse o fundamento, né? Porque às vezes as pessoas se reúnem, tem um monte de pessoa reunida, mas qual é o fundamento? Qual é a base? Qual é o pilar? Qual é o propósito? No versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Lembra do contexto? Alguns estavam querendo abandonar a fé. Então, se eles fossem vistos com outros cristãos, iam dizer, olha, é cristão, vamos prender, vamos mandar prender. Então, alguns estavam querendo abandonar, deixar. O nome disso é apostasia. Antes, façamos admoestações. É interessante que essas admoestações, elas são necessárias. Às vezes a gente não gosta de ouvir. Às vezes a gente não gosta de ouvir um sermão muito duro, um sermão que puxa a orelha, né? Mas é necessário e faz parte. Se a gente lê em Colossenses, eu separei alguns versículos aqui, vamos ler eles todos. Colossenses 3:16. Está escrito assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus. Perceba, irmãos, tem um fundamento. Vamos reunir meia dúzia de pessoas ali na casa da Aline. Qual é o fundamento? Qual é o propósito? Qual é a base? Qual é o pilar desse ajuntamento? Porque tem que ter um propósito, tem que ter uma base, tem que ter um fundamento. Senão não é congregar, irmãos. Como eu disse, tem pessoas que batem cartão em uma denominação e ainda não aprendeu o que é congregar. E ainda não sabe o que é congregar. Aqui, o apóstolo Paulo, em Colossenses, ele fala assim, olha, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Perceba, irmãos, que um depende do outro, um precisa do outro. Irmã Nice, pai, seja bem-vinda. E como é que nós vamos instruir uns aos outros, que nós vamos aconselhar uns aos outros, se a gente não se reunir? Como é que tem 46 pessoas aqui? Como que a gente como que um aconselha o outro? Como que um ajuda o outro se a gente não se reunir? O irmão estava precisando. Olha, as pessoas se uniram para ajudar ele aqui na live. Se não houvesse essa reunião, como as pessoas ajudariam ele? Como as pessoas saberiam que ele precisava de ajuda? Então tem um propósito. Tem um fundamento. A gente não se reúne à toa. A gente não se reúne porque a gente não tem outra coisa para fazer. A gente não se reúne porque é apenas um ajuntamento social. Um ajuntamento social qualquer pessoa faz, qualquer religião faz. É mais do que isso. Não é só um agrupamento de pessoas, um ajuntamento de pessoas para falar de Deus. Há um fundamento, há um propósito. Efésios 5:19. Filipenses
Verdade. O que eu falei? Efésios 5:19. Paz, medeiros, falando entre vós. Olha só, entre vós. Então, as pessoas falam, não precisa congregar, nós que somos a igreja. Sim, gente, nós somos a igreja, mas essa reunião é importante. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo sempre vai dizer, né? Dando sempre graças ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa também que a gente precisa aprender, que a gente precisa entender, que em tudo nós damos graças ao Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebem? Esse ajuntamento, gente, não tem como alguém falar assim, não precisa, não é necessário, não há necessidade. Lá em Mateus capítulo 18, se eu não me engano, quando Jesus ele fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Algumas pessoas usam esse versículo de maneira errada, né? Fora do contexto, para dizer, tem 2 pessoas orando, então Jesus está ali porque ele diz que quando tiverem 2 ou 3 pessoas, ele estaria. Às vezes, quando tem pouquinhas pessoas, usam sempre esse versículo. Não é uma mentira. Onde tiverem 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas reunidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai estar ali. Só que o contexto é justamente quando um irmão, Jesus aconselhando, quando o irmão ele peca contra você, o que você tem que fazer? Você tem que chamar esse irmão, você tem que conversar com esse irmão. Aí ele vai dizer assim, se esse irmão não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas e repreende-o. Se ele ainda assim não te ouvir, avise e comunique toda a igreja. E quando ele diz isso, comunique toda a igreja, e o que for decidido, vocês decidam o que deve ser feito. Aí ele vai dizer, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Ele está falando dessa decisão, é como se fosse uma assembleia administrativa. Eles vão administrar o que precisa ser feito naquela situação. Como é que há essa administração? Como é que há essa exortação, essa admoestação ao irmão que está em pecado se não houver uma reunião, irmãos? Se não houver um ajuntamento de pessoas? Se não houver esse congregar? Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair. Hebreus 4:11. Pois é, vamos parar de falar onde tiver 2 ou 3 para culto vazio. Sim, gente, não é para culto vazio. Até porque acaba sendo usado de maneira errônea. Por quê? Porque se você estiver sozinho orando, Deus está ali do mesmo jeito. Então há um propósito esse versículo, há um contexto esse versículo. E esse contexto é algo administrativo, dentro de uma assembleia. Ou seja, dentro de uma congregação, dentro de um ajuntamento de pessoas. Aí Jesus vai dizer, quando for decidido, o que é mais ou menos assim, o que vocês decidirem, o que vai ser feito com esse irmão, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. É mais ou menos isso. É que eu não vou abrir lá agora para a gente não fugir muito do foco aqui, mas o contexto é esse, gente. Mas o versículo é assim. Sim, Medeiros, o versículo é assim. É como eu tô falando, as pessoas usam de maneira errônea. Tá? Porque se tiver 2 pessoas reunidas no nome de Jesus, ele vai estar lá. E se tiver 100, ele vai estar lá do mesmo jeito. Se tiver você orando no teu quarto, sozinho, você não vai estar sozinho, porque ele vai estar lá do mesmo jeito. Vamos lá, o que mais? 1 Coríntios
1 Coríntios 14, 26. Até a consumação dos séculos. Romanos, Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Irmãos, olha só. Quando vos reunis, ele começa dizendo, ó, que fazei, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Como eu disse, tem que ter um propósito, irmãos. Tem que ter um propósito. Chave de casa, de carro, prosperidade financeira. Isso não é propósito, gente. Para se reunir no nome do Senhor não é. Desculpa, mas não é. Campanha disso, campanha daquilo, para se reunir no nome do Senhor não é bíblico. Boa noite, gostaria de pedir Cleonice. Amém. A gente vê lá no Atos, capítulo 12, quando Pedro está preso, a igreja se reúne para... As pessoas estão orando por Pedro, que estava preso. Esse era o propósito, orar por um irmão que estava passando por uma necessidade. Você vê alguém, quantas igrejas, quantas pessoas faz um propósito de se reunir com outras para orar por alguém que está ferido, que está machucado, que está em pecado, que está precisando de ajuda, que está enfermo. E quem distribui como ele quer é o Espírito Santo. Exatamente. Então a gente percebe que tem um propósito. Gente, para tudo tem um propósito. O principal propósito está em Deuteronômio 31, 12. Manda aí para mim, Fábio. Como diz o apóstolo Paulo, dando sempre graças a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você acredita que vai dar certo? Hoje porque eu tava desacreditando. Não, mas você acredita mais? Olha. Aí vai faltar os cortes, aí vai dar certo. Ficou grande, hein? Pensei que ia ficar menor. Ficou do tamanho do vídeo. Pera aí, gente. Tiraram o meu foco. Obrigada! Ganhei um ursinho. Esse ursinho é muito lindo. Obrigada, irmão Rogério. Deus abençoe. Até perdi o foco de tudo aqui agora, onde eu tava. Amém. Onde eu tava, gente? Quem lembra? A nova aliança, que é a aliança principal, não a velha. Bom, não sei onde eu tava, esqueci. Vamos voltar para o capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia
se aproxima. Na Bíblia. Ah, eu já li esse aqui? Eu já li esse aqui, né? Peraí. Já li. Esse aqui eu acho que eu não li. 6, 2. Ah, esse aqui é muito top. Esse aqui é muito bom, gente. Tá lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Esse aqui, ó, é só pra quem é crente mesmo. Esse aqui é só para quem é igreja mesmo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, está escrito assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só que top, né? Quando alguém perguntar qual é a lei de Cristo, a gente já sabe aqui, ó. Levais as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que a paz do Senhor seja bem-vindo. Tem mais, peraí, versículo 10. Por isso, enquanto tiverdes oportunidade, olha isso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha aqui, ó, o autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, não tem certeza, não tem como afirmar quem é, ele se inclui nas próprias admoestações. Aproximemos, não deixemos de congregar, guardemos firme a confissão da esperança, consideremos-nos. Olha, ele se inclui. E o apóstolo Paulo, ele não é diferente. Ele fala assim, ó, por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos. Ele podia falar assim, ó, enquanto vocês tiverem a oportunidade, façam bem. Enquanto vocês puderem, ajudem o irmão. Mas ele diz assim, ó, façamos. Enquanto nós tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmão Fábio, Pai do Senhor, irmão Alexandrino. Tu sumiu, irmão Alexandrino. É que amar é assim como Cristo amor, que foi levando a nossa carga. É verdade, Medeiros. Então, percebe, gente? Eu já vi muitas pessoas dizendo, não, esse ajuntamento é espiritual, esse congregar aqui, Hebreus capítulo 25 é espiritual. Não deixa de ser espiritual. Só que é com pessoas, gente. É com pessoas. Como é que eu vou estimular em amor ao amor e às boas obras? Como é que eu vou admoestar os meus irmãos? Como é que eu vou levar a carga do meu irmão se não tiver essa congregação? Se não tiver esse ajuntamento? Como que nós vamos consolar uns aos outros se não tiver esse ajuntamento? Então, é necessário congregarmos. Como eu disse, a gente tem que entender o que é congregar. E a gente precisa ter um fundamento dessa reunião. Não é só uma reunião social. Um ajuntamento de pessoas, porque um ajuntamento de pessoas, como eu disse, qualquer um pode fazer. Mas nós que estamos em Cristo, nós temos um propósito, nós temos um fundamento. Qual é o fundamento? Jesus Cristo é o sumo sacerdote da sua casa, que somos nós. Aí ele termina no versículo 25 dizendo assim, olha, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, que dia que é esse? Que dia que é esse que se aproxima? Estou passando por um momento sabático, mas voltei. Amém, irmão. Bem-vindo assim, bem de volta. Também nem ia ficar ruim, né? Não, mas aí não tinha... Vem cá. Aí não tinha necessidade desse aqui. Não, mas aí eu faço esse transbordar nesse. Não, mas é melhor colocar em cima mesmo. E outra, como você vai colocar bombinha? É justamente esse espaço para você pôr a bombinha.
Eu preciso de mudar. Eu vou deixar isso na geladeira. Não reclamo. Não faça bagunça. Não, olha lá. Olha lá. Aí amanhã eu vou fazer a massa. Tá bagunça? Não tá bagunça a coisa. Tá não. bagunça sim. Não tá não. Tá bagunça sim. Vamos, gente, voltar. Foco. Cadê a Regina? Parabéns pro irmão Cleiton. Obrigado. Abençoe. Vamos lá. Gente, o dia... Tá precisando de pedreiro aí? O Todd é pedreiro. Olha, eu tô, hein? O Todd vai construir nossa casa. Vai não, ele vai derrubar o teto em cima da minha cabeça. Fala pro Todd que eu vou pedir umas dicas da fundação pra ele. Depois vocês conversam sobre isso. Vai, gente, vamos voltar. Quero o bolo. Tem só 6 minutos pro aniversário dele, que tá acabando. Acaba esse, já começa o próximo. Parabéns pro Cleito, Diva disse. Amém, obrigado. Quero bolo. Não tem bolo, gente. Hoje não tem bolo. Pronto, vamos falar sobre o dia? Momento família, como diz Regina. Sim, momento família. Ele tá fazendo bagunça aqui na minha cozinha. Não tô. Eu tô fazendo enfeite pra sua casa. Tá fazendo bagunça na minha cozinha. Depois que o enfeite estiver bonitinho, você vai falar. Aí quando tiver bonitinho é outra coisa, mas agora você tá fazendo bagunça. Parabéns, Fábio mandou parabéns. Obrigado, Deus abençoe. Boa noite, Luiz Carlos. Quero bolo de chocolate. Bom, hein? Isso aí tem bom gosto. Vai, gente, vamos terminar esse versículo aqui, que a gente nunca chega nesse... Nunca chegou, agora que a gente chegou, a gente precisa sair dele. Gente, o dia se aproxima. O dia... Agora, esse capítulo aqui começa a ficar, assim, meio que muito forte. Tava muito bonitinho, muito legal... Mas agora o autor, ele começa a falar, não que antes não era sério, né? Mas agora o negócio fica bem mais sério. Intenso. Bem intenso. E no versículo 26, a gente não vai entrar muito no versículo 26, mas só pra gente explicar um pouquinho que dia que é esse que se aproxima, eu vou ler o versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Então, este é o dia que se aproxima, irmãos. Olha só. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Esse é o dia que se aproxima. É importante a gente saber que essa admoestação, esse congregar, esse ajuntamento de pessoas, nós estimularmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, para que nós fortalecemos uns aos outros, para que nós venhamos lembrar que o dia do Senhor, o dia se aproxima. Como é que está a nossa fé? Como é que está a sua fé? Você realmente tem congregado? Você realmente tem depositado a sua fé, sua esperança, sua confiança em Cristo? Você realmente tem confiado no sacrifício de Jesus Cristo? Você realmente tem entrado no Santo dos Santos pelo sangue, pela carne, né, que é o véu, pelo véu que é a sua carne? Então, essa admoestação, ela faz parte. Esse exortar uns aos outros, mesmo que todos conheçam. Irmão, todo mundo aqui conhece a palavra, todo mundo aqui conhece a Bíblia. Do mesmo jeito que eu tô aqui pregando para vocês, eu poderia estar ouvindo e eu ia estar recebendo da mesma forma.
É importante nós lembrarmos uns aos outros, exortarmos, estimularmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros. E hoje, a palavra aqui para nós é essa. Como é que tá a sua fé? Porque a gente tem que lembrar do contexto, né? Ele fala tudo isso aqui, ó, nos aproximemos, guardemos firme, consideremos, não deixemos de congregar, porque havia um risco muito grande de apostasia. E se naquela época havia um risco muito grande de apostasia, não é porque hoje aqui no Brasil nós não vimos uma perseguição eminente, uma perseguição às claras, que não quer dizer que não é importante esse tipo de admoestação. Não quer dizer que não é importante esse tipo de estímulo, esse tipo de exortação. É importante sim. É importante a gente lembrar uns aos outros. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não é porque eu estou aqui pregando isso para vocês que eu me torno melhor do que vocês. Mas é importante sim que nós lembremos uns aos outros de que a nossa fé, ela precisa estar alicerçada em Jesus Cristo. Jesus, ele considera um homem prudente aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Irmãos, independente de perseguição, independente de partido, independente de guerra, de rumores de guerras, a gente precisa ter a nossa fé alicerçada. Precisamos manter firme a nossa confissão de fé sem vacilar. Eu hoje, sim, ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu olho ainda mais para dentro de mim. Como é que está a minha fé? Como que eu tenho... qual é o meu propósito? Qual é a minha base, o pilar? O propósito principal quando eu me reúno com os meus irmãos. Seja numa live, seja numa denominação, seja dentro do meu lar, seja dentro do lar de algum irmão, seja na rua. Qual é qual é a base fundamental para isso? Qual é o propósito? Eu tenho ajudado os meus irmãos, eu tenho olhado para os meus irmãos, eu tenho estimulado os meus irmãos, eu tenho exortado os meus irmãos, eu tenho admoestado os meus irmãos. Eu tenho feito como o autor aos Hebreus está fazendo. Irmãos, se aproximem de Deus. Se acheguem a Deus. Eu tenho feito o que ele fez aqui, ó. Irmãos, guardem firme a fé de vocês, a esperança de vocês. Considerem uns aos outros. Estimulem uns aos outros. É tão fácil, sabe? A gente saber como agir hoje. Talvez para esses homens foi mais difícil do que para nós. A igreja primitiva, gente, foram mais de 3 séculos sem um credo, sem uma Bíblia, um cânon definido. Era só o Espírito Santo para conduzir eles. Não é que é pouco, né? É muito, é suficiente. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente tem o que eles tinham, que é o Espírito Santo de Deus, e a gente tem a palavra. A gente tem privilégios. E parece que é muito mais fácil as pessoas abandonarem a fé no dia de hoje do que antes. Aonde os cristãos perdiam suas vidas, eram queimados, eram transformados em tochas humanas, eram queimados vivos, eram lançados dentro de um coliseu. É claro, alguns negaram sua fé. Diante da morte iminente, alguns acabaram negando sua fé. Irmão Heron, paz do Senhor, alguns acabaram negando sua fé, mas muito sangue foi derramado. E muito sangue hoje é derramado. Lá na China, por exemplo, eles não podem confessar a sua fé. Não podem professar a sua fé.
A gente vive em um país laico, a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente tem a palavra de Deus ao nosso alcance, que nós podemos meditar qualquer dia, qualquer hora que a gente quiser. E a gente tem dado muito pouco valor a isso. A gente tem olhado muito pouco para isso, observado muito pouco isso. É importante, irmãos, a gente se ajuntar, a gente congregar para edificação uns dos outros, para estimularmos uns aos outros, para admoestarmos uns aos outros. Que a gente entenda o verdadeiro motivo, o verdadeiro significado de congregar-se. E congregar-se é isso. O dia se aproxima. Se há 1500 anos atrás esse dia já estava próximo, irmãos, imagina no dia de hoje. A cada segundo do relógio, Jesus está mais perto. Como é que está a nossa fé? Tem se abalado por causa das circunstâncias? Tem se abalado por causa das dificuldades? Tem se abalado porque a saúde não está do jeito que a gente queria? Porque a vida financeira não está do jeito que a gente queria? Porque a vida profissional não está do jeito que a gente queria? Porque a vida familiar não está do jeito que a gente queria? Quando alguém for te exortar, ouça com cuidado, claro. Procurai enquanto se pode achar. Os dos olhos rasgados são de Deus. Pai Jéssica, seja bem-vinda. Então é isso, gente. Por hoje é isso. Por hoje é isso. A gente vai, a partir de amanhã, se Deus permitir, a gente vai falar um pouquinho sobre esse dia. Sobre a horrível expectação de juízo. Vocês já pensaram na horrível expectação de juízo? Vocês já pensaram no fogo vingador prestes a consumir os adversários? Vocês já pensaram nisso? A gente sabe que vai ter o juízo, que vai ter lá, que Deus vai lançar no fogo lá a besta, o anticristo, o Satanás. Mas a gente já parou para refletir nesse dia? Certa expectação horrível de juízo e fogo. Fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Amém? Amém. Hoje é quarta, né? Quarta. Esse texto aqui, gente, agora o negócio o caldo começa a entornar. Mas é muito bom. Eu tô amando estudar esse capítulo, gente. Vocês não têm noção. A carta aos Hebreus é muito top, muito maravilhosa. Eu gosto muito, particularmente, do capítulo 11. Mas esse capítulo 10 aqui, ó, tem me feito parar. Alguém quer vir orar? Para encerrar? Sem perturbar os outros. Né, Todd?
Irmã, canta um hino pra nós, não. Estou maravilhado com esse hino, com esse livro. Eu também tô. Ah, não tem como. Toda vez a gente se maravilha, né? A gente vai estudar Gálatas, tô maravilhado com Gálatas. A gente vai estudar Efésios, tô maravilhado com Efésios. A gente vai estudar Filipenses, tô maravilhado com Filipenses. Agora é Hebreus. Quando a gente for para Romanos, vai ser a mesma coisa. A Bíblia é top, gente. A Bíblia é de Deus. A Bíblia é de Deus. É porque assim, né? A gente tem. Se a gente pegar para ler essa carta aos Hebreus, se você pegar a Bíblia, paz, força firme, Deus abençoe. Amém. Olha só, se a gente pegar a carta aos Hebreus, são 13 capítulos, gente. 13 capítulos. Você lê 13 capítulos em uma hora, vai. Aí se for muito. Eu demoro para ler porque assim, eu tô lendo, aí eu não entendi, eu volto. Aí eu não entendi, eu volto. Aí eu não entendi, daqui a pouco eu tô lá no primeiro. Então eu demoro um pouco para ler por causa disso. Mas vamos lá, se a gente pegar assim para ler direto, em menos de uma hora você lê 13 capítulos. Só que uma coisa é você ler 13 capítulos. Outra coisa é você meditar versículo por versículo. É muito diferente. É muito diferente. A gente descobre assim tesouros que parece que não acaba, não tem fim. São insondáveis e insondáveis, inesgotáveis. Glória a Deus por isso. Eu vou orar. Ninguém vai orar, eu vou orar. Paz Vanzinho, seja bem-vindo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por inspirar, Senhor Deus, estes homens a escreverem, meu Pai, estas cartas. Obrigada pelo Teu Espírito que os guiou. E obrigada, Senhor Deus, por nos dar esse privilégio, essa dádiva, Senhor, que é poder meditar na Tua palavra e com a ajuda do Teu Espírito, Senhor Deus, poder compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar a cada dia, Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão pelas vezes, meu Pai, em que a minha fé vacilou, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelas vezes em que olhei para mim mesmo e confiei na força do meu próprio braço. Mesmo conhecendo a Tua palavra, quando ela diz que maldito o homem que confia no homem e põe a sua confiança na força do seu próprio braço. Mas sim, Senhor, muitas vezes a gente acaba olhando para a nossa própria força. Quantas vezes a gente acha que não tem força, que a gente não vai conseguir. É justamente porque a gente tem confiado em nós mesmos, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Me perdoa, Senhor Deus, por isso. Que nós possamos olhar tão somente para Ti, Senhor. Que nós não sejamos desses que se afastam. Que nós não sejamos desses, meu Pai, que abandonam, Senhor. Mas que nós possamos a cada dia nos aproximar de Ti, Senhor. Já que nós temos esse livre acesso pelo sangue e pelo corpo de Jesus Cristo, que a cada dia nós possamos estar mais próximos de Ti, Senhor. Que nós possamos viver hoje o Teu reino, a Tua vontade, o Teu querer. Que nós estejamos, Senhor Deus, no centro da Tua vontade, meu Pai. Pai, que nós sejamos úteis, meu Pai, na vida dos nossos irmãos, Senhor. Que nós possamos servir, que nós possamos ser instrumentos, meu Pai, para edificação.
para consolo, para estímulo, para exortação, para amor, para boas obras, meu Pai. Senhor, eu não quero ser pedra de tropeço na vida do meu irmão, eu não quero ser empecilho na vida dos meus irmãos. Não, Senhor, antes eu quero ser, meu Pai, como diz na tua palavra, eu quero considerar o meu irmão, eu quero admoestar e ser admoestada pelos meus irmãos, eu quero exortar e ser exortada pelos meus irmãos, meu Pai. Que, como está escrito, que seja mútuo, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que nós temos aprendido e vivido de Ti, Senhor. E assim, meu Pai, nós estaremos sempre congregando. Nós estaremos sempre, Senhor Deus, participando desse corpo, que é o corpo de Cristo, e que Ele é a nossa cabeça. Pai, se em algum momento, Senhor, nós pensamos em parar, em desistir, se em algum momento, Senhor Deus, nós pensamos em olhar para trás, em abandonar, meu Pai, tudo aquilo que nós já temos aprendido, ouvido de Ti, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, as nossas fraquezas, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas limitações, meu Pai. Como disse o salmista, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Pai, segura nas nossas mãos, para que os nossos olhos estejam postos em Ti, para que a nossa fé, meu Pai, esteja tão firmada em Ti, porque nós não vivemos, meu Pai, por vista. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, Senhor. Nós não precisamos ver para crer, Senhor Deus. Nós cremos, aleluia, por meio da fé, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem estado conosco. O Senhor até aqui, meu Pai, tem nos ajudado e que assim seja até o dia da sua volta, Senhor. Pai, eu apresento nas tuas mãos cada família aqui representada, cada irmão que aqui está, que passou por aqui hoje nessa noite, aqueles que pediram oração, meu Pai, aqueles que têm apresentado nomes em orações, aqueles nomes que estão no nosso caderno de oração, Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada alma, cada coração, cada vida, cada situação. Eu não sei o que os teus filhos precisam, eu nem ao menos, Senhor Deus, poderia conhecer o coração de cada um, mas eu sei que o Senhor sabe quem são. E eu oro por eles nessa noite, meu Pai, crendo que o Senhor ouve e que o Senhor responde. Pai, eu quero aproveitar a oportunidade da oração, Senhor Deus, e agradecer pela vida do meu esposo, mais um ano de vida que ele tem completado na Tua presença. Que o Senhor continue abençoando, guardando Teu servo, Senhor Deus, usando como instrumento nessa terra, usando, meu Pai, como voz, boca Tua, Senhor Deus, nessa terra. Que o Senhor possa dar saúde, alegria, que o Senhor venha enchê-lo, meu Pai, cada vez mais da Tua presença, do Teu Espírito. Obrigada, Senhor Deus, pela minha casa, pela minha família. Obrigada pela vida dos meus filhos. Obrigada por cuidar de mim. Obrigada pelo meu trabalho, pelo meu ministério, pela saúde. Obrigada por tudo, Senhor. Eu só tenho que Te agradecer, meu Pai. Faltar-me-ia palavra, Senhor Deus, para Te agradecer. Como disse o salmista, como nós Te agradeceremos por tantas benfeitorias que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo. Enquanto nos restar fôlego de vida, seja para adorar o Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém, galerinha. Até amanhã, se Deus permitir. Até amanhã. Amém? Obrigada, gente. Obrigada pelas curtidas. 61.000 curtidas. Obrigada pelos presentes, obrigada pelos compartilhamentos, obrigada pela presença, obrigada por tudo. Agora eu vou. Parabéns para ele. Amém, irmão Rodrigues, obrigada. Desculpa o Todd. Vou te desculpar não, Todd.
Ore por mim no secreto. Amém, gente. Agora eu fui, tá? É sério. Quando eu falo que é sério, é sério. Pera que eu não consigo desligar, não tá indo. Parabéns pro seu esposo. Amém, irmão Vando. Não tá indo, agora foi, agora é sério.